Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Bloco de Esportes aqui do Balanço Geral. Nessa segunda-feira, uma ótima semana para todo mundo ligado com a gente aqui na RIC TV Record. A gente começa falando da Chapecoense, derrota ontem para o Joinville, perdeu a chance inclusive de assumir a liderança no estadual nesse domingo e o gol da vitória foi marcado aos 48 minutos do segundo tempo. Vamos acompanhar como é que foi essa partida entre Chapecoense e Joinville. Após muita chuva durante todo o domingo, o tempo deu uma trégua para a partida entre Chapecoense e Joinville, porém espantou o torcedor. Com a bola rolando, em jogo que marcou a estreia do atacante Rildo com a camisa número 7 do Verdão, os dois times fizeram o primeiro tempo sem muita emoção e com poucas chances de gol. No segundo tempo, a Chapecoense voltou com outra postura. Logo aos 7 minutos, a primeira grande chance, o volante Márcio Araújo bateu de fora da área e o goleiro Jack defendeu com a ponta dos dedos. Só que aos 20 minutos, a Chape tomou um golpe certeiro. Rodrigo Figueiredo cobrou escanteio e o zagueiro Marlon, livre de marcação, cabeceou para o fundo da rede. Jack, 1-0. A partir daí, a Chape foi pro desespero, buscando o gol a todo custo e acabou errando demais. O que também tirou a paciência do torcedor da Chape, que vaiava principalmente o atacante Lourenço, que também arriscou de fora da área. Até que aos 34 minutos, depois do lateral cobrado por Renato e desvio do zagueiro Luiz Otávio no primeiro pau, o atacante Everaldo tentou duas vezes para colocar para o fundo da rede, empatando o jogo para o Verdão. Depois foi só pressão da Chapecoense. Aos 37 minutos, Lourenço cruzou para a área, Renato pegou de primeira e o goleiro do Jack tirou em cima da linha o gol da virada da Chape. Porém, a máxima do futebol prevaleceu mais uma vez. Quem não faz, leva. E nos acréscimos, a história do jogo mudou. O jogo terminou com o torcedor protestando contra a diretoria e o técnico Claudinei Oliveira. Do lado do Jack, os 5 torcedores presentes fizeram uma festa na Arena Condá. Eu estou muito satisfeito com o segundo tempo, muito frustrado com o resultado. Acho que desde que estou aqui, talvez comparável ao jogo do Botafogo aqui no Brasileiro, a gente tinha vindo uma grande vitória contra o Santos. Mas é o resultado mais frustrante desde que eu estou aqui, porque a gente podia ter mais um mês, perdemos a chance de assumir a liderança do campeonato, né, no momento importante da competição. E que sirva de aprendizado para todos, né, para nós, para os atletas. A gente não pode em nenhum momento. A gente vinha de três vitórias seguidas. Eu acho que não fizemos um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente conseguiu pressionar a equipe de Joinville. E a equipe de Joinville se fechou e acabou achando 2 lances, né? Praticamente 2 lances de bola parada, um de escanteio e um de falta frontal no praticamente o último lance da partida, né? Mas é como falei, não adianta achar que deixar entrar coisa ruim dentro do grupo. O grupo está fortalecido, está focado, está determinado no que é fazer. Não é por causa de uma derrota que veio que vai nos abalar e achar que tem crise aqui, não. Então, ergue a cabeça, virar a página, acertar os detalhes que a gente errou para o jogo de quarta já fazer um grande jogo. Aí, Chapecoense perdendo em casa para a equipe do Joinville por 2-1, né? E, inclusive, o Claudinei Oliveira, que você viu aí embaixo, ex-técnico da Chapecoense, né? Foi demitido ontem à noite, a pressão da torcida, você viu o torcedor protestando, chamando o nome do Claudinei, né? Mas de forma negativa e também pressionando a diretoria da Chapecoense para tomar uma decisão, né? Nessa questão envolvendo o técnico da Chapecoense. Ontem, um comunicado às 10 horas da noite, publicado no site da Chapecoense, acabou dando essa informação de forma oficial. E lembrando, né, amigos, que além do Claudinei Oliveira, também foi anunciado aí a demissão do auxiliar técnico Luciano Gusso e do preparador físico também, o Robson Gomes. Eles faziam parte dessa comissão técnica da Chapecoense que esteve no comando do Verdão em 26 jogos, somando 12 vitórias, 7 empates e 7 derrotas na Chapecoense. No comunicado, o clube agradeceu o trabalho dos profissionais, né, prestados aí pela Chapecoense e desejou sucesso na sequência dos novos trabalhos. Portanto, Claudinei Oliveira não é mais técnico do Verdão. Sérgio Baraba da Late chegando com a gente por aqui. Boa tarde, tudo bem, Badar? Como é que tá, amigo? Tranquilão? Tudo certinho. E aí, surpreendente essa informação do Claudinei? Não, muito pelo contrário. Já era uma queda anunciada que poderia ter acontecido naquela partida contra o Misto lá em Cuiabá, quando ele foi, e eu falei isso ao vivo aqui pro Claudinei Oliveira, porque a gente tem que ser muito transparente, muito claro, muito sincero, muito honesto, e eu, desse ano aqui, no primeiro dia que eu voltei de férias, na entrevista que nós fizemos aqui com o Claudinei Oliveira, eu já expressei a ele a minha preocupação com o trabalho que vinha sendo feito na Chapecoense. Outro dia ele esteve aqui ao vivo, depois da classificação contra o Misto, e eu voltei a expressar esta preocupação, mas ele não caiu em função dos resultados.
Ele caiu em função do futebol que a Chapecoense apresentou nestas 17 partidas que jogou nesta temporada. Isso é uma coisa. Outra coisa, a gente não pode ser ingrato. A gente não pode deixar de reconhecer. A gente não pode perder essa essência nossa, que sempre foi muito presente aqui em Chapecó e na Chapecoense. Então, temos que voltar atrás no ano passado, quando o Claudinei chegou aqui, sob suspeição de quase 100% de todos nós. Muita gente ficou furiosa quando a Chapecoense anunciou o Claudinei Oliveira, mas ele teve méritos no ano passado, quando ele chegou. Muita gente já tinha jogado a toalha, muita gente já não acreditava mais que a Chapecoense fosse escapar ainda do rebaixamento, pois ele teve humildade, teve simplicidade. Pediu a reintegração do seu Wellington Paulista o ano passado, a diretoria atendeu, colocou o Wellington Paulista no grupo, ele uniu o grupo, mobilizou o grupo e conseguiu, não sozinho, junto com a comissão técnica, com os jogadores, com as ações da diretoria, conseguiu o milagre da permanência na Série A. E o seu Claudinei Oliveira tem méritos nisso e a gente não pode deixar de reconhecer. Agora, esse ano aqui, o trabalho não foi bem feito. Não foi bem feito, não surtiu efeito, não conseguiu achar um time, não conseguiu achar. E aí entra a responsabilidade do Claudinei Oliveira. É bem verdade que o grupo é limitado, é bem verdade que tem jogadores ali que não merecem vestir a camisa de um clube de Série A de Campeonato Brasileiro. É Campeonato Catarinense, mas o clube é de Série A. E para você jogar num clube de Série A, tem que jogar muito mais do que estão jogando alguns jogadores aí. Só que o Claudinei insistiu com alguns jogadores que não vinham dando resposta. E aí o resultado não foi bom. A Chapecoense, no seu 17º jogo na temporada, não tem um esquema de jogo, não tem um padrão de jogo definitivo, não tem organização, com todo respeito ao Claudinei. E aí entra a sua responsabilidade. E foi por isso que ele foi demitido. Ontem o time foi a cara do time nas 17 partidas nesse ano. Primeiro tempo sonolento, primeiro tempo apático, primeiro tempo o time dormindo em campo, e aí a responsabilidade é dos jogadores, que tem que ter alguém que cobre desses jogadores também, porque o time entra dormindo em campo, não adianta fazer rodinha lá antes do jogo começar para entrarem dormindo em campo. Não ganhando dividida, passeando em campo, como acontece em quase todos os jogos da Chapecoense. Espera tomar o gol para depois reagir. Aí vai na base do Bumba Meu Boi. Aí é sem organização, é com volante na lateral direita, é com 2 centroavantes, e vai do jeito que dá, peladão. Peladão, o time parece que se reúne na hora para jogar futebol. E aí entra a responsabilidade do treinador, e aí quando a coisa vai mal desse jeito, o primeiro que paga o pato é o Claudinei. Então, obrigado, Claudinei, pela permanência o ano passado na Série A. Isso faz muita diferença na vida da Chapecoense, e você e a tua comissão técnica tem méritos. Agora, esse ano aqui, infelizmente, não acertaram a mão, e aí custou o emprego dele, vida que segue, e esperamos que a diretoria contrate um treinador que venha para colocar ordem, organizar o time dentro e fora de campo, e que a diretoria contrate peças pontuais também para reforçar, para qualificar o grupo, porque os maiores desafios estão pela frente. A Sul-Americana já foi uma decepção. O Campeonato Catarinense ontem era para assumir a liderança, perdeu em casa para o Joinville, que na rodada anterior tinha empatado com o Metropolitano, mas entra em campo com sono, entra em campo de salto alto, entra em campo achando que são os bons da bocada, que são... Não, porque nós somos da Série A e o Joinville é da Série D. Aí nós vamos dar tapinha, vamos rodar a bola por volante, por lateral, e a hora que nós quisermos, nós ganhamos o jogo, quando vê, perde e cai o treinador. Então tem que cobrar dos jogadores também, e tem que reforçar e tem que qualificar, porque tem os jogos finais do Campeonato Catarinense, tem Copa do Brasil com o Gilson Klein, com o Marigá bufando para tirar a Chapecoense, e depois vem a Série A. Ainda dá tempo, mas a diretoria tem que agir. Sobrenomes, Badá, tem algum nome, algum palpite que possa vir a assumir? O Bari Corodo é um, eu sou outro, também estou à disposição do mercado, tem que falar estou livre no mercado, tem que falar com o meu empresário, mas estão falando em Ney Franco, e aí falaram em Ney Franco, ontem as redes sociais pegaram fogo, ninguém quer Ney Franco. Falou no Luxemburgo, Deus que me perdoe, ultrapassado, velho, está aposentado, nem pensar. Qualquer nome que você fale, já vem a turma do conto, que é aqueles que não queriam o Claudinei Oliveira também. Então é a diretoria que vai ter a responsabilidade, que acerta o nome. Tem bons nomes no mercado. Tem bons nomes no mercado, tem o Dorival Júnior, tem Eduardo Batista, tem Marcelo Oliveira, tem o Roger Machado, tem o Luxemburgo, tem o Ney Franco, tem vários nomes aí para a diretoria escolher. Eu acho que muito vai ir da interferência do seu José Carlos Brunor, o nome do senhor, que está lá em São Paulo, inclusive retorna amanhã em Chapecó. Que a diretoria faça a melhor escolha.
pro bem da Chapecoense, porque a temporada está apenas começando, o pepino maior vem pela frente. Para ter alguns comentários ali no Facebook, o pessoal está concordando contigo, né? A Ana Paula, ele também está mandando sua opinião. A Lorici Padilha, verdade, Badá, concordo. Valeu, Lorici, obrigado. Elis mandou, ó, pode-se contratar 100 treinadores se os jogadores não têm vontade, não honrarem a camisa. O pessoal está reclamando muito disso, né? Então, espero sempre do treinador. Tem razão, também a tem Vera razão. aqui está mandando sua opinião também. Deixa eu ver quem mandou aqui, ó. O Diego Souza brincou até. Renato Gaúcho resolveria. Resolveria ou não? O que tu acha, Badá? Pode ser, né? Só que o salário eu acho que é um pouco alto. O Argel... O João Carlos aqui está colocando o Argel. Tá fora. O Ricardo Tobim, Rogério Ceni, tá balançando lá no Fortaleza. Tem bastantes nomes, né? Foi citado o Ney Franco, como você falou, enfim, alguns torcedores colocando. O pessoal até brincou aqui, colocou o Nelson Maravilha também, tem nos comentários. Também é sempre um nome muito cogitado, né? Nelson Maravilha, quem sabe? Pois é. Para fazer algumas coisas que tem aí, eu acho que o Nelson Maravilha faz melhor. Muito bem, o pessoal comentando, dando sua opinião pra gente por aqui. Vamos falar agora da rodada do Campeonato Catarinense, Sérgio Badá Badalotti, 13ª rodada cheia no estadual. E a gente vai para os outros gols aqui, inclusive conferir como foram as outras partidas. Jogando no SESI em Blumenau, uma disputa na parte de baixo da tabela entre Metropolitano e Hercílio Luz. O Metrô levou um susto quando Vitor Guilherme abriu o placar para o Hercílio. Júnior Pirambu empatou o jogo já na sequência. O mesmo Júnior Pirambu assinalou na sequência a virada para o Metropolitano. E ainda sobrou tempo para Thiago Henrique aproveitar o rebote do goleiro e marcar o terceiro. Final no SESI, Metropolitano 3, Hercílio Luz 1. No Augusto Bauer, o Brusque não deu moleza para o centenário aniversariante do domingo, Marcílio Dias. Everton Dias marcou ainda aos 45 minutos do segundo tempo, o único gol do jogo. Brusque 1, Marcílio Dias 0. Em Tubarão, o Peixe recebeu o Tigre. Daniel Costa, cobrando penalidade, colocou o Criciúma na frente. O Tubarão teve a chance do empate também cobrando pênalti, mas o goleiro Bruno Grassi defendeu a cobrança. Final de jogo, Criciúma 1, Tubarão 0. Lembrando que teve também clássico lá na capital, né? Avaí e Figueirense ficaram um jogo sem gols, 0-0 na ressacada. Só que apesar da falta de gols, foi um jogo com um ingrediente interessante, né? Foi a despedida do ídolo do Avaí, o Marquinhos Santos. Ele ficou aí em campo cerca de 45 minutos, né, no clássico. E aos 37 anos, Marquinhos então fez aí 400 jogos com a camiseta do clube. O jogo também foi marcado pela estreia do jogador Douglas, no meio-campista, ex-Grêmio, que também acabou entrando aí na partida. Com um ingrediente diferente para a partida aí para o clássico na capital. 0-0, partida entre Figueirense e Avaí. O Badá está comentando aqui, o Douglas se machucou na partida. Já no primeiro jogo. O reforço para a equipe do Avaí, complicado. Vamos chamar aqui agora a classificação, ver como é que ficou a classificação depois de mais uma rodada. A Chapecoense, que poderia ter assumido a liderança, acabou perdendo a chance porque perdeu em casa para o Joinville. A gente confere por aqui como ficou a classificação do estadual. Em primeiro lugar está o Figueirense com 27 pontos. Em segundo, o Avaí com 24. A Chapecoense é a terceira colocada também com 24 pontos. Em quarto lugar tem o Marcílio Dias com 20 pontos. O Brusque é o quinto colocado com 19. Em seguida vem o Criciúma com 17. O Joinville é o sétimo com 16 pontos. Em oitavo, Hercílio Luz com 10 pontos. O Metropolitano, também com 10, é o nono colocado. E a lanterna da competição segue com o Tubarão, com apenas 7 pontos ganhos. Fechou então, né, galera? Só, né, cara? Depois da rodada aí, a arte da classificação. O que é isso aí, Eduardo? Não sei, quem recebeu a dica foi você, comendador. Pois é, eu só estou segurando aqui. Pode abrir mais a imagem, hein? Tem como abrir ou eu vou mais para trás? O nosso telespectador, Badá. O telespectador, ele mandou uma sugestão. Ele quer que você explique aqui essa jogada. Segundo ele, esse aqui é a explica forma aí. que a Chapecoense deveria jogar. Aqui o goleiro, né, a saída de jogo. Então, aqui a tática, né? As opções que tem para jogar. O ar-condicionado tá balançando. Ele falou que deveria todas as bolas passar pelo camisa número 5, o número 8 deveria articular, o número 9 seria o cara da frente, mas é o que a Chapecoense não tá fazendo, Badá. Então ele tá preocupado com isso. Né? Não, mas ele foi bem. Foi bem, né? Porque aqui, ó, os risquinhos dele estão indo pelo menos pro meu lado. Tudo empunheirado pro ataque. Dentro, e esse que é o problema. A Chapecoense, o ataque da Chapecoense não entra, esse aí, ó, do meio de campo pra frente. Esse aí não é o esquema da Chapecoense. Os riscos da Chapecoense teria que ser tudo no meio de campo para trás. Todo respeito ao Claudinei Oliveira. Cansei de falar isso. Não pisa na área, não entra na área adversária. Ontem, no primeiro tempo, a única bola que foi no gol adversário foi uma cabeçada contra do zagueiro. Então é isso que está faltando para a Chapecoense, ó, entrar na área do adversário. E eu vou levar para casa, eu estou com a tarde livre hoje, e com essa chuvinha aí, daí eu não vou dormir. Não vou tirar aquela soneca de tarde. O regime vai ter que trabalhar também, daí não vou dormir e vou ficar analisando esse esquema tático aí, tá? Analisar. Vale a pena. Depois daí eu posso dar uma explicação mais
mais detalhada para vocês. Mas é isso que falta para a Chapecoense, ó. Do meio de campo para frente, os caras avançar, os volantes avançar, os zagueiros sair de cima da risca da grande área, os meia e atacante entrar dentro da área, jogar dentro da área do adversário, pressionar, sufocar, propor o jogo ontem contra o Joinville, gente. Mas não. Os caras entram em campo caminhando de salto alto, aí se emperrema em campo aberto. Vou levar esse cartaz lá para a diretoria hoje. Já passo em mãos para Sérgio Badalotti, aqui, ó, tá aqui o esquema. Muito obrigado, vou levar analisar aí, Serginho. Para estudar, analisar taticamente. Mandar um abraço aqui também pro seu Vircidino José Camargo, vigilante do shopping, que acompanha a gente todos os dias, gosta muito dos comentários do Badá. Pro Sadi Azevedo, grande telespectador da gente também. Pro seu Valdecir Aires, a Kaline, que é filha dele também, o Jackson, um casal maravilhoso também que sempre acompanha a gente. Obrigado pelo carinho da audiência. E também pro seu Coraldino Alves, o pessoal acompanha sempre a gente. Obrigado pelo carinho e pela audiência sempre aqui na RIC TV Record. Fechou? Um abraço também pro amigo Sérgio Mortari, bomba internacional, gente boa, barbaridade. Tá feliz da vida com a vitória do Grêmio ontem. Foi um clássico Grenal de reservas, né? Mas para os gremistas o que importa é a vitória. Cristiano Wecker também feliz da vida, como tantos outros gremistas por aí. Parabéns para todos. O curioso é que nós não escutamos um comentário aqui no estúdio hoje. Não, tudo quietinho, tudo quieto. Não teve vídeo, não teve mensagem, tudo 0 a 0. Mas Teve um aqui que está no estúdio com a gente, que tentou mandar um vídeo ontem num grupo de serviço, tomou uma chamada de atenção. Uma cachetada? Né? Desacorçoou. Não deu muito certo. Feito brinco. Mas valeu. Fechou? Valeu, um abraço. Valeu. Serginho. Analisa bem aí, tá? Claro. Até amanhã. Vai dar certo aí. Vai dar certo. Vai dar.